Olá pessoal, dessa vez agora eu vou gravar um vídeo referente a esse objeto aqui, que me ajudou na minha gravidez toda, praticamente. Esse daqui se chama pessário, né? Durante a minha gestação, desde quando eu descobri que eu tava grávida, eu tive muito sangramento e muita cólica. Com 9 semanas, eu jurava que tinha perdido meu bebê, porque eu tive um sangramento muito intenso, muito mesmo. Que a gente foi para o hospital, chegou lá e não tinha nada, né? Fez ultrassom, o bebê tava lá, batimento cardíaco ok. Pra casa, tomando remédio, sempre tomando remédio pra cólica, usando Trogestan e ficando de repouso, sempre, né? E sempre muita cólica, eu sempre tive muita cólica mesmo, muita contração de treinamento aconteceu antes do que é previsto as contrações de treinamento. E aí o que acontece? Com 20 semanas, o meu médico já estava marcando para me fazer a morfológica, né? E como eu tava com muita cólica, ele falava que não era normal sentir tanta cólica que eu tava sentindo, mesmo usando remédio, fazendo repouso. Ele falou assim: vamos antecipar para 21 semanas você fazer o morfológico, que a gente vai fazer a medida do colo do seu útero. Eu falei: uai, eu não fiz isso na primeira gestação? Ele falou: não, tem que fazer, vamos fazer. E o ideal é sempre fazer com 22 semanas essa ultrassom. Eu tive que fazer com 21. Aí eu fui fazer a ultrassom. E quando o médico fez a ultrassom por cima, falou que o bebê tava ok, tudo certo, morfológico. Quando ele começou a transvaginal por baixo para medir o colo do útero, ele falou: colo do útero curto, medido em 2,5. O colo do útero, de uma gravidez saudável, ele tem que medir entre 3 a 5, eu não sei se fala milímetro, alguma coisa assim, gente, eu não sei o certo, mas é de 3 a 5. O meu tava 2,5. Então tava baixo, bem baixo. E eu entrei em desespero, porque eu já sabia que isso não seria não seria bom para nossa pra gestação, né? Que alguma coisa poderia acontecer a qualquer momento. Entrei em contato com o médico, meu médico, ele pegou e falou assim: isso era numa sexta, quando eu fiz a ultrassom, ele pegou e falou assim: você vai ficar de repouso o final de semana inteiro, usando remédio. Na segunda-feira você vai no consultório. E eu, beleza. Gente, como beleza, né? Fazer repouso e ficar sem pensar que eu poderia perder o bebê a qualquer momento, assim. Aí eu pesquisei muito, pesquisei demais e achei o pessário, né? Que é colocado no colo do útero para segurar o colo. O colo, ele é assim, ó. Então, ele entra lá dentro e não deixa abrir. Para quem não sabe, para fazer a passagem do bebê, o colo tem que abrir, né? Quando tá na hora do parto. E o meu não podia abrir antes do parto. Tava muito. O meu colo tava muito próximo ao útero, né? Da bolsa. Então, ele não podia abrir, porque se ele abrisse, eu ia entrar em trabalho de parto. Então, eu pesquisei muito. Vi sobre a cerclagem, que é a costura do colo do útero, mas como eu já estava com 21 para 22 semanas, não era ideal, por conta de romper a bolsa, podia romper a bolsa, a agulha, né? E eu fui na segunda-feira com a ideia do pessário, falar pro meu médico, ele não aprovou, falou que não, porque o pessário era um método novo, que ele não aconselhava, porque é risco de infecção, que é um objeto estranho dentro do corpo, que podia passar infecção para dentro da placenta, o bebê infectar o bebê e tudo mais. Eu falei, mas vi vários casos, pesquisei vários casos que deram certo e também pesquisei que lá fora tá sendo feito esse método, né, de usar o pessário. Ele, eu não aconselho. E aí, gente, eu fui atrás de quem agarrasse a minha ideia, me ajudasse. E aí eu liguei na Unimed, em vários lugares, de
o ginecologista obstetra de alto risco e nada, não tava conseguindo achar. Achei um médico que eu já tinha feito um acompanhamento com ele antes e lembrei que ele é um médico de especialista em fertilidade, de reprodução. Eu falei, nossa, eu vou entrar em contato com ele, porque por ele ser um médico especializado nessa área, às vezes ele está atualizado nesse procedimento. Eu entrei em contato com a secretária falou, não, doutor, coloca sim. Aí eu falei, então eu quero colocar. Aí me passou o valor, ela fez o pedido e eu fui fazer, contrariando o meu obstetra. Fui fazer o procedimento. Minha amiga Natália que me levou, a minha amiga irmã. E aí eu sabendo, o médico me falou de todos os riscos lá na hora, o risco de, por ser um objeto estranho lá dentro, de proliferar fungos, bactérias, passar pro bebê, nananã, entrar em trabalho de parto mesmo assim, e mesmo assim poderia sair. E é tipo assim, a gente tava ali arriscando tudo. Eu falei, não, eu não vou ficar somente deitada, usando remédio, porque não tava adiantando. Eu tava sentindo muita dor e tinha diminuído o meu colo, né? Eu esperei até as 21 semanas para fazer a ultrassom, foi onde eu descobri. Aí o médico colocou. Aí ele falou assim, olha, não vou conseguir acompanhar a sua gestação, né? Por conta que eu tô indo fazer intercâmbio, alguma coisa assim. Fazer uma especialização fora do Brasil. Então, eu não vou conseguir acompanhar a sua gestação. Ele me deixou alguns nomes de pessoas que ele sabia que iria acatar a ideia que era especialista com esse procedimento. E aí ele me passou. E aí eu tentei marcar a consulta e não conseguia marcar. Tentava, porque a gestação de alto risco geralmente é bem concorrido no plano, né? E aí nisso o meu obstetra já ficou meio assim, já foi me deixando meio de lado, não tava, tipo, se acontecesse alguma coisa, não era responsabilidade mais dele, entendeu? Que ele não aconselhou a colocar. Aí eu consegui a consulta com a doutora, que foi a minha doutora até o final da minha gestação. E aí a gente começou a luta de repouso, muito repouso, sempre deitada, nunca ficar muito tempo em pé. Me passou falou sobre de novo do risco de infecção, que o risco de sair e não segurar, de acontecer, e mesmo assim entrar em trabalho de parto. E foi uma loucura, gente. Eu fiquei de repouso desde as 4 semanas que eu descobri a gravidez, porque eu sabia que na minha primeira gravidez eu tive sangramento, então o meu obstetra que estava acompanhando lá no comecinho, ele já logo passou o remédio e falou repouso, porque a gente sabe dos riscos, e como eu já fui tendo sangramento, então fiz repouso até as 37 semanas, que quando eu entrei no 9º mês, que aí já não tinha mais risco, o neném podia nascer a todo momento. Nesse meio tempo, fazendo repouso, eu trabalhei, tava de home. Eu tentei conversar com o pessoal da firma para diminuir meu ritmo. Eu trabalhava com notebook, colocava um monte de travesseiro atrás, porque eu não podia ficar sentada, porque se sentasse, o bebê ia forçar o colo do meu útero e ele ia encurtar, ia querer abrir. Então eu deitava assim e colocava o notebook e ia trabalhando com um monte de travesseiro atrás. Meu filho nasceu dia 11 de 11 de 2020, eu trabalhei até o dia 10 de 11 de 2020, isso. Trabalhei até o último dia. Eu sentia muita contração, então eu vivia indo pro hospital, vivia indo passear, igual minha médica dizia. Ah, fiquei sabendo que você foi passear ontem no Sinhá. E aí eu falei, porque, gente, qualquer coisa que eu sentia, eu ia mesmo, porque eu tinha muito medo de perder. Muito medo de tipo assim, às vezes é normal e ficar em casa e acontecer, entendeu? Como eu moro em outra cidade, onde eu ia ter o bebê, era longe, né? Então, eu ia direto. E nesse meio tempo aí, eu achava que tava com perda de líquido. E toda vez que eu ia no médico, gente,
eles queriam saber o que que era pessário. Os ginecologistas não sabiam o que que era, ou sabia e falava, não, mas quem colocou em você? Quem que autorizou colocar? E eu tinha que contar toda a história, eles ligavam para minha médica para saber como proceder, porque eles mesmos não sabiam como proceder. Nossa, uma paciente com pessário, era uma coisa bem assim, bem novo para eles. Então, em Ribeirão, assim, é muito difícil achar um médico que acata esse procedimento. Enfim, antes de tomar essa decisão, porque eu sou uma pessoa que quando tomo tipo assim, eu penso muito, mas quando eu tomo uma decisão, nada tira da minha cabeça. Eu entrei em contato com um médico de São Paulo, que era especialista nessa área, é de um hospital lá, de São Paulo, um hospital muito famoso, e eu entrei no Instagram e comecei a pesquisar sobre o pessário, e onde eu encontrei ele e mandei mensagem no direct, e ele me respondeu, falou, não, eu de você colocaria sim, vai dar tudo certo. Coloca o pessário, que a sua gestação vai até o final. E dito e feito, eu acatei e fui atrás e consegui vencer a incompetência e estímulo cervical, que chama. Incompetência e estímulo cervical, que é a incompetência do colo do útero, que ele pode abrir a qualquer momento e acabar tendo um parto prematuro. Na minha primeira gravidez não apareceu, só foi aparecendo agora na segunda. Na verdade, eu nem sei se eu tinha isso na primeira, porque eu não fiz essa medida. No meu morfológico, a gente estava focado em outra coisa, em meu bebê, tem outro vídeo que eu já contei a história, então acabou que eu acho que eu nem lembro se mediu o colo do útero, não lembro. Só sei que esse amiguinho aqui ficou lá preso até das 21 semanas até as 37 semanas, quando a médica tirou, falou assim, pronto, agora ele pode vir ao mundo a hora que ele quiser. E foi bem emocionante. Foi uma gravidez bem complicada, porque eu peguei Covid com 25 semanas, tive falta de ar um dia, achei que parecia que tava tudo para não dar certo, mas eu orei, pedi a Deus e acabou que deu certo o procedimento e deu certo a questão também do Covid, que quem sabe da minha história sabe que eu peguei um vírus na outra gravidez, que foi o que eu causou a malformação no meu filho. E como a Covid era uma coisa muito nova na época, tava explodindo, na explosão da pandemia, não sabia o que poderia acontecer com meu filho na minha barriga. E foi nossa, foi momentos bem tensos, que foi onde também que eu vivia indo e voltando pro hospital, ia e voltando, porque qualquer coisa que eu sentia, eu ia e voltava, ia e voltava. E era assim. E deu certo, a gente fez o Gustavo não nasceu com 37 semanas. Ele depois resolveu que não queria nascer. Nasceu de 39,6. Eu quis agendar cesárea porque eu já estava sentindo muita dor, já vinha sentindo dor. E eu falei para a médica assim, doutora, se essa dor que eu tô sentindo é só um ensaio pro parto, eu não quero passar, não. Eu sou medrosa, me agenda cesárea então, porque eu vou ficar mais confiante, eu vou ficar mais tranquila. Aí ela agendou a cesárea pra mim. E foi, graças a Deus, deu tudo certo. E ele tá aí hoje com 1 ano e 9 meses. E para quem quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato comigo, mandar mensagem, que eu respondo, tem tirar dúvidas. E agora, esses dias, agora eu tive um retorno com esse médico, colocou o pessário em mim, que ele voltou pro Brasil, tá atendendo novamente. E como eu tinha colocado DIU, né, pós o parto, ele saiu, né? Depois, se vocês quiserem saber o que aconteceu pro meu DIU sair, eu conto pra vocês em outro vídeo. E aí, como eu soube que ele tinha voltado pro Brasil, eu resolvi colocar com ele, que é que eu conhecia e tudo mais, tinha bastante confiança.
E aí, quando eu cheguei no consultório, ele falou assim, e o nosso pessário? Eu falei assim, doutor, foi até as 37 semanas. Aí ele ficou assim, mentira. Eu falei, foi até os 9 meses. E ficou super feliz. Falou, nossa, que bom que deu certo. Era uma coisa que a gente tava arriscando ali e deu certo. Então, gente, sempre que falarem para. Assim, lógico que você tem que seguir o conselho dos médicos, tem que seguir, né? Mas eu sou uma pessoa fuçada, eu pesquisei em sites estrangeiros, né, americanos. Pesquisei muito sobre o procedimento para poder tomar a decisão de fazer. E é isso. Para quem quiser saber mais, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu respondo, tá bom? Um beijo para vocês.